Olá pessoal do Machado TV, agora estou aqui ao lado do pastor Isaías, olha ele aqui, sorridente, aqui ó, quem é que não conhece esse rosto, esse sorriso? Beleza, nascido em Assis, interior de São Paulo. Quando o pessoal sugeriu entrevistá-lo, eu imaginava que ele era machadense, isso não tem nada a ver, é lógico, mas é interessante saber como tem tantos imigrantes de fora em nossa cidade, né? E isso é a famosa globalização. Hoje está todo mundo envolvido, né, pastor? Hoje não deixou de ser novidade um estrangeiro estar morando numa cidade pequena e vice-versa, né? Pastor, nós estávamos falando sobre liberdade e foi a liberdade que acendeu aquela luz para o Senhor. Mas eu gostaria que o senhor pudesse, resumidamente, falar novamente, por favor, agora para o público, como foi o seu caminho até o Evangelho, né? Porque antes o senhor brincava na rua, tinha certeza, e como é que foi? Na verdade, eu vivi a minha infância, primeira, segunda infância e a terceira, que já era pré-adolescência, né? Sim. Na cidade de Assis, no interior do estado de São Paulo. Sim. Nesse período, aos 16, 17 anos, o meu pai teve um problema cardíaco e na época os médicos orientaram a que ele saísse da cidade de Assis, por ser uma cidade onde o calor era muito forte. Certo. E procurasse uma cidade com mais recursos também. Então foi aí que nós viemos para Campinas. Olha só. No início da década de 50, pelo ano 53, 54. Certo. Né? Mas antes eu já tinha estudado no Colégio Cristo Rei, em Jacarezinho, no norte do Paraná, colégio dos padres palotinos. Palotinos. Mas nesse período meu pai também se converteu a Jesus. Certo. E eu fui conduzido a um colégio evangélico presbiteriano. Sim. Que era filial do Gamon aqui da cidade de Lavra, no sul de Minas. Certo. E lá realmente eu tive uma experiência assim, um tanto traumática na vida do adolescente. Né? Em que eu estava sendo expulso exatamente do colégio, face ao meu comportamento de fugas, mas lá foi que eu aprendi uma diferença fundamental na pedagogia humana. Certo. No Colégio Cristo Rei, onde eu estudei, fiz a admissão ao ginásio, primeira e segunda séries. Era um tipo assim, quase que de convento. Muros altos, onde a gente fugia do colégio para encontrar com as namoradas. Olha aí. Problema de adolescente, né? E quando eu cheguei em Paraguaçu, encontrei um ambiente totalmente diferente, onde o colégio era uma chácara dentro da própria cidade de Paraguaçu Paulista, onde a mureta não tinha mais do que uns 80 centímetros de altura. Olha só. Fácil, estava fácil. E lá eu estive quase que para ser expulso do colégio. Certo. Face às minhas várias fugas. Certo. E antes eu fui confrontado com a direção do colégio, a presença dos meus pais, de que se eu continuasse naquele tipo de procedimento, eu seria convidado a me retirar daquela escola. Você tinha um cartão azul sobre a mesa? Naquela época, realmente eu me lembro do professor Célio Rodrigues Siqueira, por sinal, um homem de Deus, pernambucano, nos alertou sobre a possibilidade de eu receber um cartão azul que hoje é diferente, hoje é o vermelho, né? Naquela época era um cartão azul. E qual foi a reação dos seus pais ao souberem disso?
ao saberem Os disso? meus pais levaram um susto, né? Porque os pais, de modo geral, acham que os filhos são Quietinhos. uns santinhos, né? Olha E, só. na verdade, muitas vezes não são como geralmente se pensam, né? Sim, sim. E foi a partir daí que realmente eu estudei ali, mas fiz a terceira série, a segunda e a terceira série do ginásio ali em Paraguaçu Paulista. Depois nós viemos para Campinas, no estado de São Paulo. Pastor, desculpa a minha ignorância, porque nesse ponto eu realmente sou ignorante. Eu não sei, eu preciso aprender. Como que uma pessoa se torna um pastor? Porque não é simplesmente uma questão de pegar uma pessoa e dizer assim, ó, você é pastor. Não, eu acho que passa dos estudos, não é isso? Não é? No meu caso, eu confesso que eu me converti em Assis e lá também me decidi ao Sagrado Ministério, quando me senti chamado para esta missão, para a qual eu estou até hoje, após 57 anos de missão, sendo que 8 eu cumpri em Jacutinga, no sul de Minas, e estou já 47 para 48 anos aqui em Machado. O senhor é pastor da primeira igreja, né? Da primeira igreja? Hoje eu sou pastor jubilado e pastor emérito, né? Jubilado significa? É aposentadoria. Aposentadoria. É um nome específico, assim, entendi. para... Né? Pastor, e durante todo esse tempo o senhor atuou, às vezes a palavra atuar, ela não soa bem nesse caso, mas quando o senhor trabalha, o senhor deve ter passado por momentos tristes, né, vendo a situação do povo, né, o alcoolismo, suicídios, filhas abandonadas. O senhor muitas vezes vê tudo isso e tem que enxergar também como olhos um psicólogo, né? Não é verdade? Exato. Na verdade, como pastor que eu sou, procuro analisar assim a situação do homem e sua natureza a partir da teologia. Sim. E teologia especialmente bíblica, né? Certo. A Bíblia, para nós cristãos evangélicos, é a genuína palavra de Deus, que é regra única de fé e vida para nós. Então nós partimos de um pressuposto que o homem, através de sua natureza carnal, emocional, psíquica, tem uma natureza má. Sim. Citaria até o pensamento do apóstolo Paulo, que ele diz que o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Está lá na epístola de Paulo aos Romanos, né? Então nós partimos desse pressuposto, que nós temos uma natureza inclinada para o mal. E às vezes, mesmo repleto de boas intenções, eu pratico mal. Às vezes uma má resposta, embora possa até, comparado com outros atos, não ser nada, às vezes uma má resposta acaba com uma pessoa. Muitas vezes a gente fala uma coisa e depois falei, misericórdia, Senhor, eu não deveria ter falado isso. É verdade. E às vezes até aquilo que o meu próximo não percebe em mim, meus pensamentos, meus sentimentos, minhas emoções, né? São extremamente, às vezes, negativas. E, logicamente, o público não percebe isso, só percebe quando eu extravaso através de palavras, de atitudes. Né? Quando a flecha é lançada, aí não... Na sua opinião, pastor, o mundo nós vivemos um caldeirão fervente, 24 horas por dia. O senhor vê
países que continuam desde épocas bíblicas em guerra com palestinos e judeus, você vê Síria, você vê esses fundamentalistas loucos, parece que não há uma solução. Mas como que o senhor enxerga isso como pastor? Eu analiso a partir desse postulado teológico. A natureza do homem é corrupta, perversa. Então, e essa natureza se manifesta exatamente através dessas situações. Né? Eu, como o meu próximo, com o meu semelhante, eu preciso aprender, preciso viver em paz com ele. Tolerante. Tolerante, compreensível, longânimo, né? Sabendo que ele é como eu. Sim. É portador desta natureza que é sempre propensa ao mal, Sim. embora deseje o bem. Né? É uma contradição. É? Uma contradição. O mal que eu não quero, eu faço. O bem que eu quero. É interessante, o mal que eu não quero para mim, eu faço, e o bem que eu quero, me faço. Oh, que coisa, e é um círculo vicioso. Não, é uma... termina. O homem é um ser extremamente contraditório. Sim, né? sim. Pastor, antes de entrevistar o senhor, eu percebi que o senhor estava lendo, eu vi, acho que, se eu não me engano, 2 ou 3 livros ali. O senhor o senhor é ávido à leitura? O senhor se alimenta de leitura, assim? Eu confesso Mesmo? que quando adolescente, o que eu li era a Gazeta Esportiva. Olha que legal. Era um jornal publicado no estado de São Paulo, Sim. com muita divulgação. Sem dúvida, tio. E tinha uma certa aversão a livros. Agora, quando eu fui para o seminário fazer teologia, aí me despertou uma fome de leitura. Puxa vida. E isso continua até hoje. Que ótimo, né? Depois de 50 e poucos anos. É bom demais. O senhor gosta de ler tudo ou só filosofia e teologia? Assim? Leio livros mais na área da teologia, filosofia, ética. Né? Eu estou lendo, por exemplo, hoje um livro que é baseado teologicamente na carta de Tiago, que fala sobre o problema de ricos e pobres. Olha né? só. Certo. E mostra a teologia da pobreza e a teologia da riqueza, e como que nós devemos administrar o texto no caminhar da nossa vida. Entendi. Faz que, infelizmente, nós vivemos num mundo, principalmente nós aqui no Brasil, vivemos num mundo onde a corrupção é muito grande. E, logicamente, a miséria, a pobreza, a desigualdade social é fruto exatamente dessa corrupção que está inata no homem, no ser humano, nos nossos governantes. E eu confesso, por exemplo, que desde quando eu comecei a me entender por gente, eu participei. Eu me lembro que um dos primeiros governantes que eu votei na vida foi o general Eurico Gaspar Dutra. Logo após a ditadura getulina, né? Sim. E desde então, assim, eu vejo o Brasil sempre em constante convulsão socioeconômica. E tristemente, a gente percebe que durante quase que todos os governos, nós tivemos altos e baixos e aquela preocupação assim, mais aparente politicamente falando, de combater a miséria, a pobreza, mas... E finalmente agora nós tivemos um governo de 13, 14 anos aí que fazia um apanágio da pobreza e nós temos hoje aí praticamente com todos os esforços da atualidade, nós temos aí
14 milhões de irmãos brasileiros desempregados. Eu, pessoalmente, falo sempre com a minha esposa, eu nunca soube o que era desemprego na minha própria pele. Sim. Mas Não deve ser fácil. a gente chora por dentro de ver Algo que poderia ter sido. ter sido melhor e tem condições de ser melhor desde que queiram. E nós somos um país privilegiado. Exatamente. Nós temos Nós não tanta temos coisa. terremoto, nós não temos neve, Tornado. tornado. Nós não temos nada dessas misérias que tem outras O nações. solo é rico. Agora, o que é contraditório vamos pegar um exemplo de Israel. Embora Israel tenha a sua parte árida e tudo mais, quando surgiu o Estado de Israel, lá acho que em 1946, era da ONU, tudo, é incrível como aquilo cresceu, desenvolveu. Tem muito ainda, é lógico que, tirando o lado político, o lado da guerra, como o povo foi ali e ergueu o país. O próprio, acho que não sei se o próprio Bolsonaro, na época, citou alguns países. É incrível que um país tão grande como o nosso continua essa desigualdade que, pelo jeito, é uma fábrica, né? É uma fábrica de desigualdades. Parece que é necessário ter desigualdades. E a gente sabe que tem uma solução, mas, ao mesmo tempo, essa solução está tão longe de ser atingida por falta de pessoas capacitadas e responsáveis. Fica difícil. O senhor vota em alguém achando que aquela pessoa, não, eu vou votar nesse cidadão, porque aí esse cidadão decepciona. Então fica complicado. E olha que o senhor passou já por... O senhor viu governos da ditadura e continua tudo a mesma coisa. Vamos torcer para que, de repente, o primeiro passo tenha sido dado. Torçamos por isso. Pastor, eu gostaria de agradecer essa conversa que nós tivemos, tá? Faço voto que o senhor tenha muita saúde, o senhor, sua esposa, muito legal. O senhor lembra vagamente um Papa, estou lembrando um Papa antigo, assim, que a gente fechado, assim, muito bom. Pessoal, conversei com o pastor. Eu não sou Papa, não. Não, só na hora do rango que Papa. Eu conversei com o pastor Isaías, um senhor muito divertido, animado, sério também, e que tem um trabalho muito bonito com o Evangelho, com a humanidade. Todos que conhecem o trabalho dele já me informaram. E, pastor, eu posso desejar que o senhor tenha muita saúde e continue, não pare, viu? Não pare, não se entregue, viu? Mesmo que o senhor tenha retirado forte, não se entregue. Muito prazer, viu? Muito obrigado por essa oportunidade e que Deus abençoe, sabendo que cada um de nós temos, como cristãos, temos uma missão sagrada a cumprir. Ser discípulos de Cristo Jesus. E muito obrigado. E como o senhor comentou, né? Saber respeitar, tolerar e saber que a sua liberdade termina onde começa do outro, né? Exato. Né? Exatamente, né? Exato. Isso é muito sério, muito sério. Se eu sério. estou sentado aqui nessa poltrona, o outro não pode sentar, a não ser que me tire a força. Sim. Né? Então nós precisamos ter essa consciência de que a lei divina se resume no amor. Amar a Deus em primeiro lugar e ao meu próximo Eu acho que... como a mim mesmo. O meu próximo pode ser quem seja. E Jesus chega a dizer que nós temos que, como cristãos, andar a segunda milha. A primeira é lei, a segunda é graça. Amar até os meus próprios desafetos. Não é uma tarefa fácil. Eu não tenho, eu creio que eu não tenho inimigos, mas devo ter talvez um outro desafeto aí. E esse eu tenho que ter a bênção e a graça de Deus para amá-lo, para orar até por ele. E que mude, né?
Muitas pessoas oram esperando que a pessoa mude o modo de pensar com relação a determinada pessoa, né? Pelo menos isso, né? Não precisa adorar, idolatrar, não, mas que pelo menos respeite, passe a respeitar. Puxa vida, eu pensei mal sobre aquela pessoa, eu odiava tanto, mas não há por que odiá-la. Por quê? Ela nunca me fez mal algum, né? É uma pena, né? Mas torçamos para que isso mude, né, pastor? Amém. Pessoal, então foi muito bom conversar com o pastor Isaías. Logo, logo o vídeo dele vai estar lá já no YouTube, estará no Facebook. Ele vai passar aqui aqui na Irmão Arnaldo, vai receber muitos autógrafos. É isso aí, pessoal. Valeu, um abraço, Machado TV.